Meu nome é Marcos Vinícius, eu tenho 35 anos, me formei aqui na Casper Libero em 2001. Eu acabei optando por comunicação porque eu me sentia mais à vontade fazendo esse papel de construção de relacionamentos, que era algo que eu sempre gostei muito desde o tempo da escola, né, do ensino médio, do colegial. A minha definição para relações públicas foi numa palestra que nós tivemos lá no cursinho. As faculdades que ofereciam esse curso, eu já tinha ouvido falar muito bem da Casper Libero na época, então estava no meu radar. A ECA, claro, na USP, que eu já estava fazendo cursinho, e a Casper Libero. Eu conheci o curso, entrei no site para saber as informações, né, a localização da faculdade, o perfil do currículo, e eu me encantei mesmo, assim, pelas disciplinas, pela proposta. Então acho que a minha escolha vem dessa trajetória. Aqui na Casper, nessa época, em 97, 98, o que a gente tinha em sala de aula de conversa sobre os procedimentos técnicos, sobre a parte teórica, eram sempre muito importantes. Então eu me sentia muito confortável por essa visão que o curso me passou na minha formação básica como Relações Públicas na graduação. Ao longo dos 4 anos, essa bagagem teórica, de discussão, de tudo mais, sempre foi algo assim, muito marcante para mim durante o curso e que eu levo até hoje para a minha carreira. O curso ele evoluiu à medida também que a nossa profissão também tem evoluído. Eu vejo que a Casper vem acompanhando essa evolução, então ela é uma faculdade que está sempre acompanhando o que está sendo discutido no mercado e também do que é colocado como prática para o profissional RP também. A Casper em 98, de 98 para cá, até onde eu me formei em 2001, era praticamente toda concentrada aqui nesse 5º andar. Então, tinha todo mundo praticamente se conhecia, assim, né? Mesmo os alunos de jornalismo, de publicidade, de relações públicas, todo mundo estava circulando por esse mesmo corredor. Os laboratórios também eram praticamente todos aqui nessa área do 5º andar. Então a gente tinha uma proximidade muito grande. Em 2001, ainda no último ano, foi que abriu a quadra aqui na parte de cima, né? E aí a gente jogava também, era bem legal, tinha os eventos da Atlética também. Fui para um Juca no último ano. Minhas lembranças assim da Casper, desse cotidiano com os alunos, sempre foi muito bacana, assim, sempre muito extrovertido. A gente até brincava que nós éramos os RPs do novo milênio, né? Que era a primeira turma de 2001. Quando você fala que você se formou na Casper, sempre tem o referencial é o melhor possível. A visão de RP para o mercado era, ou a gente realmente trabalhava para uma grande empresa, né, para trabalhar como analista de comunicação, daí para gerente, seguindo carreira, ou trabalhando em agências, mas nessa perspectiva de assessoria de imprensa, de eventos. Então eram, vamos dizer assim, pacotes bem segmentados para a nossa área. Do ponto de vista político, não teve uma influência clara não, assim, que eu possa dizer assim, nossa, isso interferiu. Ao contrário, eu acho que a gente teve, diante do mercado, uma perspectiva muito boa de crescimento, que eu acho que ainda existe. De 2001 para cá, a gente evoluiu muito, né, em termos de mercado, mas assim, foi uma evolução gradativa à medida que também o mercado foi se acelerando. A visão que se tinha de relações públicas era mais instrumental. Hoje a gente está com uma visão mais de negócio mesmo, como a gente pode trabalhar com negócio. Eu trabalhava em 98 na OAB, na assessoria de imprensa. Depois que eu terminei a minha graduação, eu emendei direto com uma especialização na ECA. Não era o GestCorp, era o GestCom, era uma outra especialização. E aí eu saí da OAB para trabalhar na agência de relações públicas da FIAM, né, como técnico de relações públicas lá. Então foi onde eu comecei a ter esse contato, vamos dizer assim, com a parte de docência e tudo mais, que eu já fazia o apoio aos professores no laboratório. Depois disso eu passei no concurso para trabalhar no Conselho Regional de Enfermagem, na comunicação lá, passei em primeiro lugar e trabalhei lá até 2012, desculpe, quando eu fui trabalhar na Holcim,
que é uma multinacional de cimento, como analista de comunicação sênior lá, fiquei 6 meses lá. E aí eu assumi o meu lado docente e estou dando aula desde o segundo semestre do ano passado na FECAP. Porque a minha mãe era professora, não universitária, mas do ensino médio, então assim, essa coisa de preparar a aula, tudo, sempre tive vendo o exemplo da minha mãe nesse cuidado, e acho que isso me influenciou também no fato de querer ser professor. A dificuldade que a gente tem quando entra no mercado é justamente impor uma filosofia de trabalho dentro dessa visão de relações públicas. Mas a partir do momento que você entra dentro da organização e começa a ver os problemas que existem, que esses problemas são passíveis de uma rearticulação a partir do que a gente pensa, né, da comunicação e das relações públicas, é que você enfrenta os desafios. Eu acho que a profissão evoluiu muito, como eu falei, acho que da minha graduação para cá, a gente saiu de um paradigma de técnica instrumental para um paradigma de negócio, de você olhar para relações públicas contribuindo para negócios, para você pensar de uma forma, como a gente fala, né, organizacional mesmo. Então, como você olha a organização como um todo, e não a gente olhar a nossa formação, a nossa contribuição apenas para as áreas de comunicação, e dessas áreas a gente conseguir atender as demandas. Acho que a gente conseguiu, ao longo desses, me formei em 2000, então 13, 14 anos, avançar nesse sentido, né? O olhar que se tem hoje para relações públicas, em relação ao olhar que se tinha na época que eu estava aqui na graduação, evoluiu muito nesse sentido, né? De técnica para negócio, de olhar para a ferramenta e pensar em gestão, de partir de um olhar de tarefa para diagnóstico, para prevenção, para mensuração, para avaliar melhor o resultado daquilo que a gente está fazendo. Está pendente ainda nessa evolução de 100 anos para a nossa profissão, pensando nas últimas décadas, nós reforçarmos enquanto estudantes e enquanto profissionais as nossas representações de classe, para que a gente tenha um ganho de reputação mesmo para o mercado de uma forma bem ampla, assim, a gente olhar o nosso cenário e perceber que a profissão ela está galgando espaços de forma muito mais orgânica do que hoje acontece. Eu vejo para relações públicas cada vez menos a gente pensar em comunicação de uma forma muito fechada, e a gente pensar realmente em relacionamento. Do mesmo jeito que o marketing durante muitos anos foi colocado como uma filosofia de administração para as empresas, etc., né? Aquele reforço de produto e serviço sempre focado para o melhor resultado. Eu acho que as organizações vão começar a olhar relações públicas como um fator principal para que o relacionamento, essa comunicação que permanece ao longo do tempo com diversos públicos, ela que vai ser o motor principal para que os produtos evoluam, para que você possa comprar melhor, para que você tenha um esclarecimento melhor. Então, eu acho que para relações públicas o principal avanço vai ser pensar para além da comunicação e pensar realmente em abraçar esses contextos mais sociais. Minha mensagem é simples. Eu diria para todos os alunos, todos os profissionais e todos os professores, que esse centenário, eu acredito muito nisso, é uma crença pessoal mesmo. Eu acho que 2014 vai ser um marco para a nossa profissão de engajamento. Eu acho que, mais do que nunca, a gente vai precisar de todos esses agentes, professores, estudantes, profissionais, pensando a nossa profissão, o nosso mercado, para que no próximo centenário, né, então quando a gente chegar no bicentenário, 200 anos da profissão, a gente olhe o quanto nós evoluímos nessa perspectiva de participação. O recado seria isso, para que as pessoas realmente se engajem na nossa profissão,
participem do dia a dia das discussões políticas que existem dentro do nosso mercado e que construam com a gente esse cenário para os próximos 100 anos aí.